Resolução de um triângulo retângulo. Temos aqui um triângulo retângulo e, através de um triângulo retângulo, podemos descobrir todos os seus valores contendo apenas duas informações. A partir de um elemento conhecido, ou dos catetos, ou da hipotenusa, ou dos ângulos, podemos desenvolver as outras informações do triângulo retângulo. Lembrando das fórmulas, a fórmula de Pitágoras. Pitágoras, onde temos a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. E temos a fórmula dos ângulos. Nós sabemos que um triângulo retângulo tem o total, a soma dos seus ângulos de 180 graus. Se temos um triângulo retângulo, um dos lados, um dos ângulos dele tem equivalente a 90 graus e temos os outros dois ângulos, que vamos chamar de ângulo alfa e ângulo beta. E se a soma dos três ângulos é igual a 180 e nós temos um ângulo equivalente a 90 graus, podemos deduzir que se nós somarmos o ângulo alfa mais o ângulo beta, equivale a 90 graus, porque 90 graus mais os 90 graus do triângulo retângulo equivale a 180 graus. E temos as razões trigonométricas, onde seno de um determinado ângulo é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, a hipotenusa ela sempre está ao oposto ao ângulo de 90 graus. O nosso 90 graus está aqui, o oposto é a letra C. E o cateto oposto, se estamos falando com o ângulo alfa, o cateto oposto é o A e o cateto adjacente é o B. Se estamos falando do ângulo beta, cateto oposto é o B e o cateto adjacente é o A. E o cosseno de um determinado ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E temos a tangente. A tangente de um determinado ângulo é o seu cateto oposto sobre o seu cateto adjacente. E temos as diversas hipóteses de desenvolver as informações deste triângulo retângulo, sabendo apenas duas informações. No primeiro caso, se tivermos o valor da hipotenusa e o valor de um ângulo, podemos desenvolver as outras informações do triângulo retângulo. Por exemplo, se temos um triângulo retângulo, onde temos o valor da hipotenusa igual a 5 e o valor de um dos ângulos igual a 30 graus, podemos descobrir os dois outros catetos e podemos descobrir o ângulo beta que desconhecemos. Portanto, para achar o ângulo beta e sabendo do ângulo alfa, temos alfa mais beta é igual a 90 graus. Se temos o valor de alfa, alfa é igual a 30 graus, mais beta é igual a 90 graus. Portanto, beta é igual a 90 graus menos 30 graus. Beta é igual a 60 graus. Portanto, sabendo o valor do ângulo alfa, podemos achar o valor do ângulo beta e vice-versa. E para achar o valor dos catetos, nós podemos utilizar as fórmulas trigonométricas. Podemos dizer que seno de um determinado ângulo, no caso é o ângulo que nós conhecemos, que é 30 graus, equivale ao cateto oposto, o cateto oposto é o A, que divide a hipotenusa. E podemos definir que A é igual a 5 está dividindo, ele vai passar multiplicando. 5 vezes seno de 30 graus. E para achar o cateto B, eu posso fazer o mesmo com cosseno. Cosseno de 30 graus equivale ao valor do cateto adjacente, o cateto adjacente ao B, que divide a hipotenusa, que é 5. Portanto, eu posso descobrir que B é igual a 5 vezes o cosseno de 30 graus. E temos os valores de seno de 30 graus e cosseno de 30 graus que podemos descobrir no círculo trigonométrico ou na tabela trigonométrica. Então, a partir de duas informações, neste caso, sabendo o valor da hipotenusa e sabendo o valor de um ângulo, podemos desenvolver o valor do outro ângulo e o valor dos catetos. Um segundo caso que podemos desenvolver. Vamos apagar toda esta parte e desenvolver a segunda parte. No segundo caso, podemos achar as demais informações de um triângulo retângulo quando temos o valor de um cateto e o valor de um ângulo. Por exemplo, se temos o triângulo retângulo,
onde temos o valor de um cateto igual a 30 e o valor de um ângulo 30 graus, da mesma forma que o anterior, se sabemos o ângulo beta, podemos achar o ângulo alfa, ou seja, alfa mais beta é igual a 90 graus. Alfa é igual a 90 graus menos beta. 90 graus menos o valor de beta, que é 30 graus, 90 menos 30, podemos definir que alfa equivale a 60 graus. Portanto, aqui eu preciso achar os valores de C e B, o valor de um cateto e o valor da hipotenusa. E eu posso definir que seno de 60 graus, que é o 60 graus é o valor de alfa, é igual ao cateto oposto, que é 3, que divide a hipotenusa. Portanto, eu posso concluir que C é igual a 3, que divide seno de 60 graus. E descobrindo o valor de 60 graus na tabela trigonométrica ou no círculo trigonométrico, eu consigo achar o valor de C. E sobra achar o valor de B, porque C eu consigo achar por 3 dividido por seno de 60 graus e eu tenho que achar o valor de B. Para achar o valor de B, se eu trabalhar com cosseno de 60 graus, eu não utilizarei o valor de B. Eu posso trabalhar com seno de 30 graus, que é B sobre C, mas terei duas incógnitas, ou eu posso trabalhar com a fórmula, a razão trigonométrica da tangente, porque eu tenho tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto, que é 3, sobre o cateto adjacente, que é B. E faço como eu desenvolvi o seno de 60 graus. E posso dizer que B é igual a 3, que divide a tangente de 60 graus. Portanto, eu posso verificar que existem diversas fórmulas para desenvolver e achar os catetos, a hipotenusa ou os valores dos ângulos. Um terceiro caso. Vamos apagar este pedaço. Posso saber o valor da hipotenusa. Posso saber também o valor de um cateto. Exemplo, se eu tenho um triângulo retângulo, onde eu tenho 5 de hipotenusa, eu tenho um cateto 3 e eu tenho um dos catetos que eu não conheço e não sei o valor dos ângulos. Para achar o valor de B, um dos catetos, eu posso utilizar Pitágoras, teorema de Pitágoras. Utilizando o teorema de Pitágoras, eu tenho a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. A hipotenusa é 5. 5 ao quadrado é igual os catetos, eu conheço somente um cateto, 3 ao quadrado, mais b ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9, mais b ao quadrado. 25 menos 9, o 9 vai mudar de lado do segundo membro para o primeiro membro, passa como negativo e é igual a b ao quadrado. 25 menos 9, 16, é igual a b ao quadrado. Portanto, b ao quadrado é igual a 16, b é igual a mais ou menos raiz quadrada de 16, b é igual a raiz quadrada de 16, que é 4. Como estamos trabalhando com medida, trabalho com o positivo. Sabendo o valor da hipotenusa e o valor dos catetos, sobra-me achar o valor dos ângulos. Portanto, através da fórmula de seno ou de cosseno, eu posso definir o ângulo. Se eu sei que seno de um determinado ângulo é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, seno de um determinado ângulo, ou alfa, que eu desconheço, é igual ao cateto oposto, meu cateto oposto de alfa é 3, que divide a hipotenusa. E trabalhando com círculo trigonométrico, ou uma tabela trigonométrica, ou mesmo uma calculadora, eu consigo definir o valor de alfa, o valor do ângulo. E sabendo o valor de ângulo, alfa mais beta é igual a 90 graus, eu tendo o valor de um ângulo, eu consigo achar o valor de outro ângulo. E aqui consigo definir as demais informações desse triângulo retângulo. E um quarto método que eu posso desenvolver num triângulo. Vamos apagar aqui e desenvolver. Suponhamos que, num quarto exemplo, que eu tenho o valor de 2 catetos somente. Então, eu tenho o triângulo retângulo, eu tenho uma parte de 90 graus, e eu tenho
um cateto igual a 5 e um cateto igual a 7, e não sei o valor da hipotenusa. Eu posso aqui diretamente aplicar a hipotenusa e depois achar os valores dos ângulos, ou, ao invés de achar o valor da hipotenusa, eu posso diretamente no valor dos ângulos e depois achar o valor da hipotenusa. Vou dizer que aqui é alfa e vou dizer que aqui é beta. Se eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, tanto para alfa quanto para beta, eu posso trabalhar com a fórmula da tangente. Portanto, tangente de alfa, vamos trabalhar com alfa, é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto é 5, cateto adjacente é 7. E através deste método, eu posso, com a tabela trigonométrica ou mesmo com uma calculadora, eu posso achar o valor do ângulo. Sabendo o valor de ângulo de alfa, alfa mais beta é igual a 90 graus. Eu tendo o valor de alfa, eu acho o valor de beta. Ou tendo o valor de beta, eu acho o valor de alfa. Sabendo o valor dos ângulos, eu posso determinar o valor de C, pois, se eu trabalhar com seno do ângulo alfa, que eu sei que o cateto oposto é 5, hipotenusa é 6. Eu posso, então, definir o valor de C. C é igual a 5, que divide o seno de alfa. O 5 ele está dividindo, ele vai passar multiplicando, e a mesma coisa, o seno de alfa vai passar dividindo. E daqui eu consigo achar o valor de C. Lembrando que os valores de alfa e os valores de seno de um determinado ângulo, os valores de cosseno de um determinado ângulo e o tangente de um determinado ângulo, eu posso encontrar esboçando o círculo trigonométrico ou mesmo utilizando a tabela trigonométrica. E o desenvolvimento de um triângulo retângulo para achar os seus catetos, a sua hipotenusa ou os seus ângulos vai depender da informação que se tem e das razões trigonométricas, das fórmulas trigonométricas que se pode utilizar. Portanto, utilizando caminhos diferentes, podemos chegar ao mesmo resultado. Eu vos convido a assistir outros tutoriais e outros exemplos em matemática no site tariasplus.com.